Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com o secretário de Segurança da cidade, Rafael Júlio. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rodrigo. Eu quero agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês na TV Câmara e é a primeira vez aqui no programa. Vamos começar falando um pouco da sua trajetória pessoal. Você é nascido em Jacareí mesmo, né? Nasci aqui em Jacareí no dia 4 de agosto de 1985. O que você lembra da sua infância? Como é que era Jacareí da sua infância? Poxa, minha infância foi... Eu lembro quase que tudo, né? Na verdade, a partir dos meus 2 anos eu já começo a lembrar. Quando eu nasci aqui, meus pais, né? Minha mãe e meu pai... Minha mãe veio de Buenópolis, Minas Gerais, e meu pai de Rinópolis, São Paulo, se eu não me engano. Se conheceram aqui. Minha mãe veio com a família dela, né? Meus avós, minha avó e meus tios, e meu pai veio com meus avós. Minha mãe conheceu meu pai num carnaval, minha mãe foi rainha do carnaval, acho que de 80, 81, né? E nesse evento ela conheceu meu pai, começaram a namorar. Mas a gente tinha uma casa em São José dos Campos. Então eu quando nasci, meus pais moravam em São José, mas acabei nascendo aqui. E aí nasci e fui para nossa casa em São José, né? Quando minha mãe e meu pai se casaram, compraram a casa lá. Enfim, com 2 anos e meio mais ou menos que eu vim para Jacareí, morar efetivamente, porque meu pai morreu, eu tinha 1 ano e 2 meses. Então, minha mãe ficou viúva muito jovem, com 30 anos, 29 para 30 anos. Meu pai faleceu com 28 anos, teve uma convulsão sozinho, teve uma parada respiratória, e aí, com consequência, parada cardíaca. E uma bobeira, assim, né? Uma fatalidade. Minha mãe ficou viúva jovem e a família dela, né? Minha avó e meus tios moravam aqui, que tinham vindo de Buenópolis para cá. E aí, vim morar efetivamente para Jacareí com meus 2 anos e meio. Então, assim... Vim morar ali na Vila Formosa, na rua Flores Bela, número 3. E ali eu comecei minha infância, onde eu aprendi, a rua que eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, que eu brinquei de esconde-esconde, ali que eu fiz meus estudos ali próximo, né, a iniciação escolar. Então, Jacareí era basicamente o que é hoje, né? Eu lembro do trem, da linha do trem que cortava ali o Conde Frontin, frequentava muito o Elvira. É isso, Jacareí não mudou muito, evoluiu de alguma forma, mas para mim a cidade é muito viva desde quando eu era criança. Você tem irmãos? Não, sou filho único. Filho único? Filho único. E essa perda do seu pai muito precoce, como é que foi essa sua infância, quando você tomou consciência que seu pai não estava mais aqui? Como é que isso mexe com a cabeça de uma criança assim? Então, eu me recordo que minha mãe pegou o álbum de casamento dela com meu pai, né, e me mostrou, falou, esse aqui é seu pai. Explicando, né, que estava no céu, aquela didática com criança. Assim, eu não tive o sentimento da perda, né? Até porque minha mãe, ela sempre lutou muito sozinha para me criar, então ela sempre ela ocupou essa lacuna no sentido da falta. Mas é claro, a figura masculina, ela chega um momento que a gente talvez precise, né? Mas eu costumo dizer para alguns amigos que assim, me foi devolvido o Dia dos Pais quando o primeiro Dia dos Pais que eu passei com a minha filha no colo, que a Isabelinha tem 6 aninhos, então o sentimento que eu tive é, olha, tô te devolvendo. Mas eu sempre fui uma criança bem tranquila quanto a isso, assim, nunca fui rebelde com isso, sempre fui consciente, minha mãe nunca escondeu isso para mim, sempre foi me explicando. Dia dos Pais na escola eu fazia o presente de Dia dos Pais para minha mãe, minha mãe sempre estava ali comigo, então assim, na hora de jogar um futebol que não tinha um pai, talvez era a hora que faltava, né? Uma hora de perguntar alguma coisa de homem, que às vezes minha mãe tentava me ajudar, mas o corpo vai mudando, algumas coisas. Mas Deus foi me moldando da forma que tinha que ser e, graças a Deus, eu consegui me criar como homem, né? Sem a figura de homem. E sua mãe trabalhava em quê? Rapaz, minha mãe, eu falo que assim, minha mãe, ela, graças a Deus, né? Ela sempre foi uma batalhadora. Ela vendia tudo. Você imagina assim, ela vendia Avon, Demilos, Natura, Carnê do Baú, consórcio da Sharp. E eu fui criado vendo minha mãe assim, com sacolas e sacolas no ônibus da JTU, eu passando debaixo da roleta e indo fazer reuniões de revenda, né? Bingo, aquelas coisas antigamente. Então minha mãe sempre trabalhou nessa área de revenda de produto. Minha mãe é esteticista de formação, então me criou fazendo, né, cuidando de outras pessoas, e assim a gente conseguiu construir nossa vida. Você estudou onde? Qual que é a sua formação escolar? Comecei fiz maternal no CEP, que era o Pequeno Príncipe.
Jardim 1 e Jardim 2 eu fiz no Vila Formosa, que agora tem o nome de Thiago Silva Santos, que é meu primo, por sinal. É primo da minha esposa. Depois eu saí de lá, fui pro Tito Máximo. Estudei no Tito Máximo primeira, segunda e terceira série. Depois de lá nós mudamos de bairro, fiz a quarta série no Décio Moreira. Aí daí mudava de ensino médio para ensino fundamental. Não, ensino fundamental para ensino médio, né? Aí fui para Derbal de Castro. Aí estudei quinta, sexta, sétima, oitava na Derbal de Castro. E o ensino... Aí o ensino médio agora, né? Colegial. Colegial. Aí fiz o primeiro ano no Antônio Afonso. Minha mãe fez um esforço lá para melhorar os estudos, pagar uma escola um pouco melhor. Aí ficou caro, a gente foi pro Resende. Aí ficou também um pouco mais pesado e eu queria fazer um curso técnico e fui pro Tereza. Então o ensino médio eu fiz no Antônio Afonso, no Resende e no Tereza Porto Marques, junto com o técnico de segurança do trabalho. Foi uma infância, assim, que a gente percebia, muito, assim, sofrida, com dinheiro contado. É mais ou menos isso, né? Olha, eu não posso reclamar não, porque assim, ontem eu estava até contando para minha filha sobre essa situação. Minha mãe sempre foi uma guerreira, uma batalhadora, assim, né? Para ficar viúva jovem e criar um filho, eu imagino que seja bem complicado. Hoje em dia já é difícil, você imagina há 40 anos atrás, 39 anos atrás. Mas minha mãe sempre, na medida do possível, sempre me deu aquilo que eu precisava. E às vezes até um pouco mais. Então, assim, você pode ver, mesmo na questão da dificuldade de não ter tido a oportunidade de estudar em uma escola particular. Por exemplo, na minha vida toda, nos últimos 3 anos da minha vida escolar básica, minha mãe apertou e pagou uma escola para mim. Então, assim, eu não posso dizer que a minha infância foi muito melhor que a da minha mãe, e graças a Deus e graças àquilo que minha mãe me ajudou a construir, a dos meus filhos vai ser melhor que a minha. Você chegou a estudar nos Estados Unidos também, não chegou? Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, estudei inglês em 2012 e terminei meu mestrado numa universidade americana agora em 2024. Qual cidade você foi lá? Pela passagem e depois agora? Eu estudei em Los Angeles, né, na Califórnia, dentro do núcleo da UCLA, que é a universidade ali de Los Angeles, e estudei na Flórida, onde eu fiz meu mestrado, numa universidade na Flórida. É um sonho seu estudar fora, ter essa chance de conhecer outra cultura, assim? Então, eu comecei assim com a vontade de falar inglês, né? Que eu eu posso dizer que eu sou um corajoso na língua inglesa. Eu tento diariamente aprender um pouco mais. Então, quando eu tive a primeira oportunidade de viajar para fora, que foi em 2012, que eu fui fazer intercâmbio para estudar inglês, abriu os horizontes, assim. Aí eu entendi o que era o mundo, que era possível ir para outro lugar, conhecer outros lugares. Eu era noivo da minha esposa na época, e disse para ela quando voltei, falei, você precisa também ter essa experiência, a gente precisa ir para fora, você precisa conhecer. E de lá para cá, graças a Deus, a gente sempre teve a oportunidade de passear e conhecer outros países, mas eu sempre fui principalmente depois dessa oportunidade, mas antes eu sempre tive vontade de ter essa experiência. Quando eu tive, aí aquele negócio, né? O paladar não regride, né? É porque daí conhece, daí você sabe que é bom e quer sempre mais, né? Expandir horizontes, né? Conhecer outros locais, outras culturas, aprender novas línguas, e eu tento passar isso para meus filhos, assim. Então eu sempre ponho desenho em outras línguas para a Isabela assistir. O João tem também brinquedos que falam outras línguas, vão ser alfabetizados em português, mas eu não quero que eles passem a dificuldade que eu tive para aprender o que eu sei em outra língua. Eu quero que eles já vão convivendo com isso desde pequenininho. E que tipo de educação que você recebeu da sua mãe? Era ela uma mãe que cobrava assim nota de escola, era rígida assim, educação ou não? Então ela fazia os dois, né? Os dois papéis. Então minha mãe era daquele tipo que trabalhava o dia inteiro e para poder trazer comida para casa. E ela me deixava em casa, mas eu tinha algumas regras a ser seguidas, né? Uma delas é que eu precisava rezar o terço da misericórdia todo dia às 3 horas da tarde e rezar o terço mariano todo dia às 6 horas da tarde, na rádio mensagem. Então eu tinha que ligar, já tava sintonizado ali, e eu tinha que ligar ali e rezar. E ela falava, você pode mentir para mim, mas para Deus você não mente. Como eu entendo que Deus é onipresente, né? Eu falava, ele vai contar para ela.
Mas aí eu tinha, assim, eu tinha uma liberdade, né, de brincar. Minha mãe sempre foi tranquila no sentido de nota, mas sempre me deixou assim, ó, você sabe da sua responsabilidade. Você sabe que o que você precisa para passar de ano. Então, se dedique. É claro, teve algumas épocas aí que eu dei umas escorregadas, principalmente quarta série, eu lembro que era conta de dividir. Não estava sabendo fazer. Aí minha mãe pôs a cinta do lado assim, aí eu aprendi. Mas com base na minha criação, ela sempre foi assim, tranquilo, mas sempre me cobrou a questão de respeito, né? Respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas, ter empatia, estudar na medida do possível o quanto eu tivesse de possibilidade, e também ali na igreja ali, né? Educando na fé para talvez, hoje eu entendo, né? Para que o meu caráter fosse forjado ali. Quer dizer, essa parte religiosa também era muito importante para sua mãe também, né? Sempre foi, para minha mãe, para minha avó, toda a minha família, assim. Eu fui criado vendo meus tios, minha mãe, minha avó, 6 horas da tarde se reunindo na sala, ligando a Rede Vida, rádio mensagem, canção nova e rezando o terço ali diariamente. E até hoje isso não mudou, tá? E além dessa parte religiosa, hoje você tem 2 filhos, né? Como é que você é como pai para eles? Você também segue, hoje você vendo o que sua mãe fazia, você também se vê fazendo algumas coisas semelhantes? Como é que você é como pai? Poxa, essa pergunta é tão interessante que eu sempre partilho isso com a minha mãe, né? É claro que não sei como foi sua criação, mas a nossa criação há muitos anos até que veio pra gente, que a gente é velho. Não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho assim. Mas há um tempo atrás era um pouco mais rígido, né? Ontem mesmo minha mãe foi em casa e aí ela pediu uma coisa para fazer com a Isabela e disse: mãe, a Isabela tá com algumas limitações, para não falar que ela tava de castigo. E a minha mãe falou: mas por quê? Eu falei: ué, eu não posso bater? Brincando para ela. Daí minha mãe falou: nossa, eu bati em você, né? Não, mas do jeito que a gente foi criado, a gente procura, de uma certa forma, melhorar algumas questões. Nesse caso, eu procuro o máximo diálogo com as crianças, né? Principalmente a Isabelinha agora, que tem 6 aninhos, então a gente procura direcionar ela da melhor forma, ensinar ela aquilo que a gente aprendeu, minha esposa com os pais dela e eu com a minha mãe. E nesse caso, eu até brinco com o João, fica às vezes do lado, ouvindo eu conversando com a Isabela. Ele só tem 1 ano e vai fazer hoje, 1 ano e 5 meses. E aí eu viro pra ele e falo: pra você também, viu, João? Isso serve pra você e tal. Daí ele ficou olhando, daí eu falo: entendeu? Daí ele faz assim com a cabeça. Né? Enfim, mas a gente procura ao máximo estar próximo, ser presente, dar o máximo de carinho e diálogo, que eu acho que a criança, ela é uma esponja, né? E o que a gente explica pra ela, ela segue. E eu vejo isso assim, o desafio que minha mãe teve sozinha pra me criar, hoje eu vejo o desafio que é eu e minha esposa criando o João e a Isabela. Eu fico pensando, realmente minha mãe, ela venceu uma batalha importante, né? Você falou que seus pais se conheceram no baile de carnaval, né? Isso. Você conheceu sua esposa em que situação? Na verdade é o seguinte, minha esposa, ela era amiga da minha prima na escola, e minha tia falava: nossa, tem uma menina bonita na sala da sua prima. Eu tinha 11 anos, mas 11 anos. E eu fui numa festa junina da escola delas, Estéreo Machado. E aí minha prima chama Daiane, é minha madrinha de casamento, até eu sou padrinho de casamento dela, sou padrinho da filhinha dela, ela é madrinha da Isabela, é tudo uma quadrilha ali, né, de responsabilidades. Aí eu vi a Dawane debaixo da árvore e falei pra minha prima, falei: ela que é a Dawane? Eu tinha 11 anos, porque a gente tem diferença de 3, 4 meses. Ela já tinha completado 12. Ela falou: Eu falei: nossa, que bonita essa menina, vou casar com ela. E aí realmente casei. Então a gente se conheceu numa festa junina, mas por intermédio da minha prima, que elas estudavam junto desde pequenas. Mas a gente estudou junto depois, mais velho. Ela mudou para outro estado, depois retornou, a gente se reencontrou. Na condição, ela namorava na época, eu ia fazer vocacional para ir para o seminário, decidi não ir, mas não por causa dela, eu que senti que não era a hora. Aí depois de um tempo ela não estava mais namorando, a gente era muito amigo, e só depois dela ter terminado, depois de quase 4 anos, que a gente começou a namorar. Então foi um tempo depois. E essa sua ida para querer ir para o seminário veio também por quê? Eu acho que é por causa da sua família religiosa, mas entre a sua decisão de ir, depois de não seguir mais... acho que foi as experiências que eu tive com Deus, né? Desde criança, na minha juventude, eu brincava, né? Às vezes eu vou falar para o João na igreja, eu falo que eu nasci no dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, dia do padre. Então eu falava assim, que eu ia vir na paróquia, eu ia ganhar 2 presentes, o dia do padre e o aniversário. Mas brincadeiras à parte,
eu entendi que minha vocação não era o sacerdócio, era o matrimônio, e no decorrer dessa caminhada de discernimento vocacional, eu dei uma segurada e realmente vi que não era aquilo que eu achava que era. E eu sou muito feliz dentro daquilo que Deus preparou para mim. Tá certo, vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.